Salve, Júlio, tudo bem? Eu vou contar pra você da vez que o vento conversou comigo. Foi um dia que a minha sobrinha tinha ido pro hospital receber o filho dela. Lá ela tentou por algum tempo fazer o parto normal, não teve passagem, então submeteram ela a fazer uma cesárea. Depois que o bebê nasceu, correu tudo bem, ela passou os dias em observação, voltou para casa, começou alguns problemas. Ela sentia bastante dor e também a parte do ponto não fechava. E acabou infeccionando e ela foi direcionada a voltar ao hospital. Quando ela voltou ao hospital, ela já estava com uma infecção generalizada. Então ela foi encaminhada para UTI após passar por uma cirurgia para fazer uma limpeza. Nessa limpeza foi descoberta uma gaze e foi essa gaze que gerou essa infecção generalizada. Quando ela voltou para a UTI para ficar em observação, ela teve algumas complicações e do que minha mãe disse sobre o que a minha irmã mais velha, a mãe dela, havia dito para minha mãe, que ela seria entubada, que eles precisariam fazer isso. Bom, eu ficando sabendo disso, vendo minha mãe preocupada, minha irmã mais velha muito preocupada. Na época eu estava grávida da Heloísa, aliás, da Eloá. E foi uma gestação que eu estava muito sensível. A todo momento eu recebia orientação do campo natural, como por exemplo, a mudança de alimentação, ir à praia, ir à cachoeira. Então, essa transformação e esses passeios que eu fiz, sempre orientada. Foi uma gestação maravilhosa. Eu lembro de uma vez, foi uma gestação que eu estava inclusive desempregada. Eu lembro de uma vez de estar bem preocupada, um pouco ansiosa, né, por conta do desemprego. E veio uma mensagem para mim de confiar que chegaria no momento certo. E quando eu estava com 8 meses da Eloá, na espera da Eloá, eu recebi um WhatsApp de um amigo dizendo que havia um conhecido que estava doando roupas e era das gêmeas dele. Então eu recebi um enxoval de 1 mês de idade até 1 ano completo, com roupas novas, roupas que deu para aproveitar por muito tempo, manta, cobertor, travesseiro, colcha de colchão, enfim, sapatinho, meia. Eu não precisei me preocupar com isso. Eu recebi realmente com 8 meses e ali era assim a hora certa. Na época eu não conhecia a cultura racional, mas eu conhecia a energia do meio, energia natural. Nesse dia da minha sobrinha, eu voltei para casa muito preocupada e aí eu senti fortemente de sentar na cama e abrir. Na época eu não lia a Bíblia, mas eu tinha em casa, então eu senti de pegar ela, enfim, e obedeci e fiz. Mas antes eu senti a necessidade de conversar com a natureza. E nesse tempo, minha janela estava aberta, eu conversando, chorando, pedindo que abençoasse, que não permitisse, que ela, enfim, que aquilo ficasse mais grave, que amparasse a mãe dela, que o bebezinho ficasse bem.
embora o bebê estivesse bem, mas ele precisava da mãe, né? Porque ele tinha acabado de nascer, ela estava amamentando, precisou voltar para o hospital, enfim, um cenário que não era agradável. Nesse meio que eu estava pedindo e conversando e sentindo, veio um vento. E o vento disse: ela receberá alta na quinta, no final de semana ela já estará em casa. Aquela certeza, ela acabou com a conversa ali mesmo. Eu lembro de pegar o celular e mandar uma mensagem para minha mãe, falando que na quinta-feira ela receberia a alta e no final de semana ela já estaria em casa. A minha mãe, claro que desacreditou, porque até então ela tinha escutado da minha irmã mais velha, que era a mãe da minha sobrinha, que é a mãe da minha sobrinha, que era grave, que ela estava na UTI, enfim. Eu só falei para ela: confia, escuta o que eu tô falando, guarda o que eu falei para a senhora, confia, mãe. Ela: tá bom. Isso foi em uma terça-feira. Na quinta-feira, à tarde já, ela me liga: Thaís, você não sabe, a Giovana recebeu alta. Giovana, minha sobrinha, recebeu alta. E final de semana, no sábado, ela já vai para casa da sogra, já vai voltar para casa. Aí eu ri, eu falei: tá vendo? Eu falei pra senhora. Ela: ai, filha, é que, enfim, toda aquela preocupação de ouvir do médico, porque é o médico que tá cuidando, porque é o hospital que sabe, né? Tudo bem, tudo bem. E não foi a primeira vez que o vento tinha conversado comigo. Depois desse dia que foi muito claro, houveram outros dias, outros avisos. E nessa época eu não conhecia a cultura racional, mas eu sabia que a energia da natureza era viva e que se comunicava comigo. Não por aquele dia foi muito claro, eu sabia que era uma voz superior falando comigo. Mas desde pequena já houveram outras situações da qual eu estava sendo vista, eu estava sendo orientada. Havia um amparo do meio natural. Então eu sempre soube que essa energia existia. Não tinha o conhecimento do terceiro milênio. Foi preciso a cultura racional chegar até mim para que eu compreendesse o meu histórico, para que eu compreendesse a minha vivência na infância, na adolescência. Eu, naquele momento, gestando. Então hoje eu vejo com clareza os ensinos colocados em práticas e esclarecendo muitas passagens minhas. Cultura racional, natural da natureza. Aí eu, agora sim tudo faz sentido. Tudo faz sentido. E foi essa passagem, houveram outras também, mas essa foi a que me marcou bastante. Que na época da gestação da Eloá, eu estava muito sensível. Então, eu estava muito mais receptiva para essa energia. Muito mais. E esse é mais um relato que eu queria dividir com você. Tá bom?